Olá, pessoal! Aqui nós vamos aprender a esboçar pontos no R3, desenhar um paralelepípedo e encontrar um vetor normal a uma das faces. Vamos começar com o sistema de coordenadas x, y, z, e para isso você vai precisar de uma régua. Então, pegue uma régua e uma caneta e vamos iniciar com o sistema de coordenadas. O eixo vertical vai ser fixado como sendo o eixo z. Nós vamos colocar aqui um eixo na horizontal, sendo o eixo Y, e você vai ter que escolher uma abertura para colocar o eixo X. Vamos colocar, faça assim, mais ou menos como eu estou colocando o meu, certo? Geralmente essa aqui é uma figura padrão, mas eu ressalto que essa abertura que a gente colocou aqui, esse Y, pode variar, certo? Ele pode ser mais aberto ou mais fechado. Isso vai refletir em como você vai visualizar a sua figura, tá? Agora, vamos para uma regra muito importante. Todo ponto que você for esboçar no R3 tem coordenadas x, y, z. Você vai iniciar identificando no plano XY onde está o ponto de coordenadas x, y, 0. Isso aqui que é importante, ó, o z é 0, ou seja, você vai identificar o ponto colado no chão primeiro, e depois você vai colocar a altura, que vai ser z, pode ser positiva ou negativa, certo? Então, lá no ponto A1, nossas coordenadas são -2, 3 e 1, ó. Nós vamos iniciar encontrando -2, 3, 0. Então, vamos lá. Lá no eixo, estabeleça uma escala, vou colocar de 1 centímetro e vou usar em todos os eixos, ó. Eu sei que lá no eixo Y, você vai precisar até do número 6, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou precisar de um pouco mais, então eu vou prolongar aqui. 6. Tá aqui o eixo Y. Vamos aqui no eixo X. Fizemos o mesmo no eixo X. Prolonguei o eixo X para o sentido negativo. Coloquei 2 unidades, que eu vou precisar do -2. E no eixo Z, já marcamos aqui até a unidade 3, ok? Vamos lá. Começar o primeiro ponto, que é a 1, que é -2, 3 e 1. Lembrando que nós vamos começar a marcar o -2, 3, 0. Então, você vai fazer o seguinte. Aqui no número -2, essa parte, pessoal, é igual ao que você já fazia no plano XY. Vamos só relembrar aqui, ó. Se fosse marcar no plano XY, o que você faria? Aqui no eixo X, você encontraria o -2. 1, 2, tá aqui, -2. E no eixo Y, 1, 2, 3, você encontraria o número 3. Pelo eixo X, você vai identificar o número 2 e vai passar uma reta paralela ao eixo Y, não é isso? Então, passou. Agora, aqui no eixo Y, você vai identificar o número 3 e vai passar uma paralela ao eixo X. Onde encosta essas duas paralelas está o ponto que a gente quer. Então, se esse ponto aqui fosse P e de coordenadas -2, 3, aqui está o ponto P. Nós vamos fazer essa mesma lógica aqui de traçar essas retas paralelas. A única diferença é que nós desenhamos o nosso sistema de coordenadas aqui com um ângulo que visivelmente você olhando aqui não está 90 graus, mas só que na prática eles têm 90 graus, eles fazem uma abertura de 90 graus. É que nós estamos colocando o R3 no plano. Imagina que isso realmente não é uma tarefa que é muito simples, né? A visualização não vai ficar perfeita. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, aqui é o 2 positivo, né? O -2 está aqui, né? Aqui é tudo positivo e para cá tudo negativo. Aqui, negativo. Então, ó, -2 para X e o 3 para Y. Então, vem aqui, ó, no número -2 e posicione a régua sobre o eixo Y e arraste ela até encostar no -2. Encostou. E agora, você vai tracejar paralelo com o eixo Y. Você vai agora mudar a régua de lugar. Vai colocar a régua lá no número 3 do eixo Y. Eu vou voltar a régua para cima do eixo X, agora eu vou arrastar até chegar no 3. Ó, chegou aqui, eu vou tracejar. E onde encostou, eu sei que tem o meu A1'. Então, esse ponto aqui não é ainda o ponto que a gente quer. Ele é um ponto auxiliar.
Agora, você vai observar que a altura do A1 é o número 1 positivo. Então, sobre esse A1, você vai passar uma reta paralela ao eixo Z, uma reta auxiliar. Você pode ou não desenhar essa reta, ela é dispensável, tá? E sobre essa reta, o zero começa aqui, onde está o A1'. Então, uma unidade, posicione a régua lá em cima e marque uma unidade. Aqui está o ponto que nós queremos. Então, é sobre esse ponto aí, ó, que é o A1, certo? Essa reta amarela é dispensável, pode sair. E agora, se você quiser, pode ligar esse A1 lá na altura Z, que é esse 1 aqui, ó. Mas pode fazer isso com grafite, uma cor mais clara, para sua figura não ficar muito sobrecarregada. Então, aqui, ó, ficaria o pontilhado lá no A1, certo? Agora, vamos voltar aqui, ó. Vamos para o ponto A2. Então, nós temos agora menos 2 para x e 5 para y. Ó, 5 para y. Então, vem aqui no menos 2 novamente, coloque a régua paralela com o eixo y e trace o pontilhado. Traçamos. Agora, coloque a régua em cima do número 5. A régua está paralela com o eixo x, tem a mesma inclinação do eixo x. Então, como que eu faço isso? Eu coloco a régua em cima do eixo x e vou arrastando até encontrar o 5. Encontrou, eu paro a régua e passo o tracejado. Pronto. Aqui é o A2'. Então, você vai agora colocar a altura, que é 1. Então, sobre esse ponto, paralelo com o eixo Z, você vai colocar uma altura de 1 unidade. E aqui está o ponto A2. Vamos apagar isso aqui para não ficar... apagar só essa reta. Pronto. Agora, vamos lá, ponto A3. Ó, ponto A3 é 1, 3, 1. Então, vamos lá no 1, 3 primeiro, ó. 1 positivo agora, gente, ó. 1 positivo e 3 positivo. Então, aqui no 1 positivo, trace uma paralela com o eixo Y. Posiciona a régua no eixo Y, arrasta até chegar no número 1. E agora, você vai tracejar. Ó, tracejando. Agora, posicione a régua no número 3. Eu vou posicionar em cima do eixo X primeiro e vou arrastar, mantendo a inclinação até chegar no 3. E agora, eu vou tracejar. Pronto, encontrou bem aqui, ó. Então, aqui está o A3'. Agora, você vai levantar aqui uma altura de 1 unidade. Então, coloca a régua lá em cima e marca 1 unidade. Aqui está o ponto A3. Por último, aqui nessa altura de 1 unidade, tem um ponto A4, que ele está no número 1 do x e 5 do y. Então, ó, 1 do x, agora eu vou prolongar um pouco mais esse pontilhado. E agora, lá no número 5, ó, posicione a régua sobre o eixo x, arraste até chegar no 5 e traceje até chegar no primeiro pontilhado. Então, aqui está o A4'. Agora, a altura desse A4' é 1 unidade. Coloca a régua lá em cima, encontre essa 1 unidade. Essa 1 unidade, como eles partindo da mesma linha aqui, ó, eles vão ficar, então, na mesma altura, né? Opa. Na mesma altura desse ponto A3 que a gente já havia colocado, né? Agora, notem, pessoal, que se a gente ligar esses 4 pontos que a gente já tem, você vai ter a base da figura. Então, eu vou ligar, a gente vai ligar isso só no próximo item, né? Opa, não saiu reto aqui, não. Ligando aqui, ó. Então, continuando, pessoal, agora nós vamos colocar os pontos que estão com a altura 3. Notem que a partir do B tem a altura 3. Então, vamos lá, ó, menos 2 para x, 4 para y. Então, 4 para y tá aqui, ó. Você vai, então, lá no número menos 2, passar o pontilhado. Vamos aproveitar esse pontilhado que já tem. Agora, eu venho aqui no número 4, paralelo com o eixo x, e vou passar um pontilhado até encontrar com o pontilhado paralelo com o eixo y. Deu bem aqui, ó.
E agora, a partir desse ponto, nós vamos colocar a altura 3. Então, se sentir necessidade de passar a reta paralela ao eixo Z, você pode passar. Então, a partir daqui, é como se tivesse um eixo auxiliar que você vai usar para colocar aqui a altura 3. Então, vamos lá, ó. Coloque a régua. 1, 2, 3. Então, deu aqui. Você pode pontilhar até chegar nessa altura para ficar claro quem são as coordenadas x e y, tá? Então, sempre a gente coloca assim, a coordenada x, coordenada y, depois a altura. Então, essa parte aqui, ó, a gente sempre coloca na figura. É interessante colocar, tá? Então, a reta amarela pode sair e aqui tá o ponto B1, certo? Agora, vamos lá, ponto B2. Menos 2, 6, 3. Então, menos 2 e 6, ó. Menos 2. Vamos aproveitar esse pontilhado que nós já temos aqui e prolongue um pouco mais, que eu vou precisar chegar lá no número 6. Agora, a partir do 6, no eixo Y, traço uma paralela com o eixo X. Então, ó, pronto, tá aqui. Agora, nesse ponto aqui, você vai colocar a altura 3. Então, 1, 2, 3. Ó, tá aqui o ponto B2. Agora, o que que nós temos? Próximo ponto, ponto B3. Ponto B3 tem coordenadas 1, 4, 3. Então, 1 do eixo X, um positivo, 4 do eixo Y. Ó, já posso aproveitar esse tracejado que tá sobre o número 1. Agora, eu venho aqui no número 4, posiciono a régua paralela com o', com o eixo X, né, desculpa. E vamos tracejar. Ó, onde encontrou, vai ser o B3'. Agora, sobre B3', coloque a altura 3. Então, a partir daqui, 1, 2, 3. Ó, deu lá em cima. Então, ó, aqui está o ponto B3. B3, certo? E agora, nós vamos colocar o último ponto, 1, 6, 3. Então, aproveitando o número 1, que tá aqui, prolongue um pouco mais, chegue aqui no número 6, passe a paralela ao eixo X. Pronto, a partir daqui, coloque a altura 3. Então, vamos lá. Posicionando minha régua aqui, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou pontilhar. Aqui tá o ponto B4. B4. Pronto, agora nós vamos ligar esses pontos que nós acabamos de marcar. O B1, B2, B3, B4. Ó, B1... Não, B1 tá aqui. B1 com B2... Opa. Agora, vamos entender um pouco aqui, ó. Esses que têm a altura 3 é como se fosse o topo da caixa. E esses que estão com a altura 1 é a base da caixa. E as laterais, a caixa tá como se fosse torta, né? Ela não é reta. Você vai agora ligar as diagonais, as laterais, ó. Formando aí. Pronto, ó. Essa aqui é a nossa figura, certo? Eu coloquei ela assim, diagonal, realmente para vocês terem um pouco mais de desafio para esboçar, viu? Porque nós fizemos muito com ângulo reto, né? Paralelepípedo retângulo. Agora esse aqui, ele já é oblíquo, ele tem uma inclinação diferente, né? Então, dê uma olhadinha na figura, percebam aí qual é a base A1, A2, A3, A4, qual é a base B1, B2, B3, B4. Continuando, o nosso próximo desafio é encontrar um vetor normal à face formada pelos vértices A2, A4, A2, A4, não, eu marquei ele mais escuro aqui, ó, A2, A4, B4, B2. É uma lateral da caixa. Então, o que você pode fazer? Você pode definir dois vetores aqui, ó. Por exemplo, A4, B4 e A4, A2. Então, nós vamos construir os vetores. Vou chamar de U, o vetor formado por
A4, B4, e as coordenadas são B4 menos A4. E que vai ser igual, que é igual a 0, 1, 2. Em seguida, o vetor U, que é o vetor A4, A2. Então, A4, A2 tem coordenadas A2 menos A4, que tem coordenadas menos 3, 0, 0. Esse é vetor V, né? Vetor V. Então, o vetor normal a essa face é o produto vetorial entre U e V, que nós vamos fazer usando a definição que nós aprendemos, né? Determinante IJK 0, 1, 2, menos 3, 0, 0. Resolvendo o determinante, multiplicando as diagonais no sentido da principal e depois da secundária, você vai encontrar menos 6j mais 3k, que corresponde às coordenadas 0 para i, que não tem, né? 0 para x, menos 6 para y e 3 para z. Esse é o vetor normal. Esse vetor, se a gente for esboçar, onde ele está? Vamos encontrar? Como nós queremos apenas o vetor normal, qualquer múltiplo desse n, olha só, nós encontramos n igual a 0 menos 6, 3, né? Qualquer múltiplo dele também serve como resposta. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou dividir aqui todas as coordenadas por 3. Então, ó, eu vou ter o vetor 0 menos 2, 1, ele também é ortogonal à face 2, A2, A4, B4, B2. E é mais fácil para eu esboçar, porque os números são menores e o menos 6 ia ter um pouco de trabalho para eu, como o meu espaço aqui tá pequeno. Então, ó, menos 2 para y. Então, vou prolongar o eixo y no sentido negativo e vou encontrar lá o menos 2, ó, tá aqui. Agora, é 0 para x e menos 2 para y, né? Ok, então 0 para x, então parte aqui da origem. E menos 2 para y. Nesse caso, o ponto está em cima do eixo y. O ponto auxiliar, que eu tenho que dar a altura ainda, né? Então, a partir desse que eu marquei, eu vou colocar a altura 1. Então, a altura 1, na verdade, o ponto é esse, ó. O ponto é esse, o ponto de coordenadas 0, menos 2, 1. Só que você quer agora vetor. Vetor é uma representação que parte da origem. Ó, o vetor tem essa extremidade, o vetor é essa setinha aqui, tá? Essa setinha, ela é ortogonal com a face A4, B4, B2, A2. Agora, o exercício também pediu mais uma coisa pra gente. Ele pediu que você marcasse esse vetor partindo do vértice B2. Então, para isso, ele quer que você encontre um ponto A de tal forma que B2A seja igual a N. Ó, então, aqui você tem igualdade de vetores. Esse ponto A que nós vamos precisar identificar, vamos, por exemplo, dar as coordenadas para ele. Isso aqui a gente já encontrou, né? E agora, nós vamos chamar aqui o ponto A de XYZ, tá? Ou pode ser x1, y1, z1, para eu encontrar, tá certo? Então, quem é B2A? É A menos B2. A menos B2 é igual a N. Então, nós vamos ter aqui coordenadas de A, que é x1, y1, z1, menos B2. O B2 é menos 2, 6, 3. Isso é igual às coordenadas de N, que são 0, menos 2, 1. Então, você vai ter aqui x1 menos menos 2, que é x1 mais 2, y1 menos 6, y1 menos 6 e z1 menos 3, z1 menos 3. Tudo isso é igual a 0 menos 2, 1. Agora que você tem uma igualdade de vetores, a igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas. Então, x1 mais 2, vamos fazer aqui na frente, ó. Aí você vai ter o seguinte, ó, x1 mais 2 é igual a 0, então, o x1 é igual a menos 2. y1 menos 6 é igual a menos 2, menos 6 vem para o segundo membro,
vem positivo, menos 6, vai ficar mais 6 menos 2, vai ficar 4. E Z1 menos 3 é igual a 1. Então, Z1 é igual a 1 mais 3, dá 4. Então, quer dizer que o ponto A é o ponto de coordenadas menos 2, 4, 4. Esse ponto aqui vai ser importante, porque nós vamos ter que identificar esse ponto aqui na nossa figura. Então, vamos lá, ó. Menos 2 para x, 4 para y, tá aqui, e 4 para z. Eu vou até marcar com uma outra cor para vocês verem que agora eu tô fazendo o esboço do ponto A, ó. Menos 2 para x, 4 para y, e agora tem que achar o ponto A linha, né? Então, com essas duas informações, a gente até usou essa menos 2, 4. O pontilhado já tá até aqui, ó. Ficou aqui o pontilhado. E agora a altura é 4. Nós não usamos a altura 4 ainda, né? Nós usamos a altura 3, né? Então, vou continuar aqui, ó. Essas coordenadas parecem com as coordenadas do B1, né? Só que o B1 é menos 2, 4 e 3. Então, agora eu vou menos 2, 4 e 4, ó. Vai parar bem aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto A. Então, o que ele tá falando, ó? Que o vetor que parte de B2 e para em A, ó. Esse vetor, que é o B2A, ele é uma cópia desse que a gente já havia marcado aqui, que é o N. A gente marcou o N, né? O 0, esse aqui é o N. É uma cópia do B2A. Notem que, olha, aponta para o mesmo local, eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, aqui a gente finalizou todas as questões desta atividade, pessoal, que é fundamental que vocês refaçam aí para entregar de acordo com os pontos que foram dados para vocês. Até a próxima!